Olá, hoje é quinta-feira, 1º de dezembro. O Rio Grande do Sul é o estado com o maior número de novos casos de AIDS no Brasil. E no Dia Internacional de Luta contra a Doença, a gente fala sobre a realidade em Passo Fundo. Também a mobilização na Praça Toqueto durante toda essa quinta com testes rápidos e orientações sobre o HIV. A brinquedoteca da UPF em Carazinho para estimular todos os benefícios do brincar na infância. E ainda Maverick Caçada no Brasil, com cenas gravadas em Passo Fundo, chega hoje aos cinemas. Aqui no estúdio, parte do elenco vai bater um papo com a gente. Essas e outras informações a partir de agora no canal de notícias. Então, fique com a gente porque aqui você encontra mais conteúdo. Cerca de 827 mil pessoas estão infectadas com o vírus HIV no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde. E muitas nem sabem disso. Hoje é o Dia Internacional de Luta contra a AIDS e diferentes ações são realizadas para conscientizar a população. Em Passo Fundo, na Praça Toqueto, durante toda esta quinta-feira, vão ser oferecidos testes rápidos e orientação sobre as formas de transmissão e os sintomas da doença que está entre as que mais matam no mundo. O resultado destes testes é liberado em 30 minutos. Olha, essa é uma das atividades mais importantes que a gente tem no ano, por ser a data alusiva à campanha nacional contra a AIDS. Então é uma forma de sensibilizar a população da importância de fazer o teste rápido, de usar o preservativo. A atividade está sendo feita pelo Serviço de Atendimento Especializado da Secretaria Municipal da Saúde, com a turma do 9º nível do curso de enfermagem da UPF. Dados apresentados pelo Ministério da Saúde mostram que o número de casos de HIV/AIDS tem aumentado entre os homens. Em 2015, o cenário passou a ser de 1 caso em mulher para cada 3 casos em homens. No boletim epidemiológico, o Rio Grande do Sul aparece como o estado com maior número de detecção de casos, com 38 casos a cada 100 mil habitantes. Aqui a gente está oferecendo os testes rápidos para hepatite B, C, AIDS e sífilis. E também a gente tem disponível aqui o preservativo para que as pessoas que vêm já levem o preservativo. E não tem milagre, gente, tem que usar preservativo. Não tem forma de proteger das doenças sexualmente transmissíveis, entre elas a sífilis e o HIV, do que o uso do preservativo. Bom, e em Passo Fundo existe o Serviço de Atendimento Especializado, o SAI, para atender pessoas com doenças sexualmente transmissíveis. O SAI acompanha o tratamento destes pacientes soropositivos. E para falar sobre esse serviço, nós convidamos a enfermeira Seila Abreu. Seja bem-vinda, Seila. A gente quer entender qual é a realidade, até mesmo em números, do HIV/AIDS em Passo Fundo. Bom, Thaís, então é o seguinte, a gente tem observado nos últimos anos um aumento significativo no número de notificações de casos de HIV. Falar em números, assim, é um pouco complicado, mas a gente tem uma média, assim, em torno de 80 a 90 pacientes novos a cada ano entrando no serviço. Nós estamos hoje com mais de 1.000 pacientes em tratamento. Em Passo Fundo? Em Passo Fundo. E de Passo Fundo? E de Passo Fundo, são residentes de Passo Fundo. E para a gente ter uma noção, assim, em questão, assim, como que é a proporção em relação ao estado e ao país. O país, ele tem uma média de em torno de 20 casos para cada 100 mil habitantes. O Rio Grande do Sul, sendo um dos estados com maior número de casos, ele chega a 38 casos para cada 100 mil habitantes. Quase que o dobro da média nacional. E Passo Fundo, no ano de 2015, a gente chegou a ter 43 casos para cada 100 mil habitantes. A que se pode atribuir esses grandes números, Seila? Olha, a gente tem observado, assim, nos nossos atendimentos diários do serviço, a questão comportamental dos pacientes. A gente vê, assim, que os pacientes, assim, a maioria das disposições sexuais, principalmente, elas têm algum envolvimento com alguma substância psicoativa, ou drogas ou álcool. E a gente sempre fala que álcool não combina com preservativo.
Bom, Sheila, os casos, a maioria deles, eles pertencem a qual faixa etária e qual sexo? A faixa etária é o adulto jovem, entre 20 e 39 anos. Isso a maioria dos casos? A maioria dos casos. E nós temos observado um aumento no sexo feminino também. Mas o masculino ainda predomina? O masculino ainda predomina. E ainda em relação à proporção, a população mais vulnerável, que seria os homossexuais e os profissionais do sexo, ainda é a população assim, com maior risco. O dia de hoje não é um dia só de mobilização para repassar informações, mas é um dia também para combater o preconceito. Sim, uma coisa que a gente fala muito em cima disso é os nossos pacientes sofrem ainda muito em relação ao preconceito com o vírus do HIV. A gente observa muito crianças e adolescentes sendo rejeitados nas escolas, nas creches. A gente observa muito famílias se afastando, né, dos seus filhos, ou dos seus pais, ou das suas esposas, dos seus esposos, quando descobre que tem o vírus. A gente tem que lembrar que o HIV, ele não pula, né? Ele não se transmite através do beijo, através do abraço, do convívio sexual protegido, né? Então, ele se transmite com relação sexual desprotegida, sem uso do preservativo. Ele se transmite com sangue contaminado, então com uso de agulhas compartilhadas. E se transmite da mãe para o bebê durante a gestação, se não fizer o tratamento adequado. Bom, qual é o atendimento, os serviços que o SAI oferece à comunidade? O Serviço de Atendimento Especializado, ele oferece todo o atendimento das DSTs, do HIV, das hepatites virais. Nós oferecemos, além do atendimento dos pacientes, a gente oferece também a testagem rápida para toda a população. Lembrando que testagem rápida de HIV, sífilis e hepatites está disponível em todos os ambulatórios e CAIs do município. Telefone de contato ou até mesmo o endereço do SAI para que quem, a partir dessa mobilização, também se sente estimulado a buscar por mais informações, Sheila. O telefone é 3311-7236 e o endereço é na Silvia Jardim 714. Tá certo. Sheila, obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Um dia tão importante para a nossa conscientização. Obrigada. E agora tem fatos políticos com a jornalista Zulmara Colucci. Zulmara. Enquanto a população estava voltada para evitar a emenda fantasma que anistiaria os políticos do Caixa 2 e comovida com um acidente aéreo que matou 71 brasileiros em solo colombiano, a Câmara dos Deputados em Brasília, na calada da madrugada de terça-feira, alterou completamente o significado de 6 das 10 propostas do pacote anticorrupção. A reação veio forte do Ministério Público Federal, autor da proposta avalizada por mais de 2 milhões de eleitores. Os procuradores prometem abandonar a Lava Jato caso o pacote seja sancionado. Além de descaracterizar o projeto original, atendendo a interesses próprios, os parlamentares trataram de aprovar emenda criminalizando a ação de procuradores, promotores e juízes em relação a manifestações destes que possam fazer sobre os processos em andamento. Não bastasse isso, o presidente do Senado, Renan Calheiros, que hoje pode se tornar réu em ação no STF, tentou aprovar regime de urgência para o mesmo pacote. Foi derrotado por 44 senadores que enxergaram na atitude uma manobra sem propósitos. A reação da maioria dos senadores e a indignação que tomou conta da nação servem de alento para que o pacote que se tornou um pesadelo possa ser barrado. Para a região de Passo Fundo, 2 boas notícias. A primeira é que finalmente deve sair a recuperação da IRS 324 entre Passo Fundo e Casca. O dinheiro vem do Banco Mundial e também vai contemplar rodovias de 28 municípios da região. A segunda é que a obra do aeroporto Lauro Cortes deve sair na segunda quinzena de 2017. A previsão foi dada por técnicos da Secretaria da Aviação Civil que realizaram uma inspeção ontem no terminal. Obrigada, Zulmara, pelas informações. Bom trabalho para você. Obrigada, Thaís. Hoje tem estreia nacional de Maverick, o filme gravado em Passo Fundo. Depois do intervalo, a gente vai bater um papo com parte do elenco do filme. A gente já volta.